Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lizzy do Create-se e hoje nós vamos falar sobre números randômicos e como podemos criar uma função que retorne para nós os números randômicos em determinado intervalo. Vamos lá? Então, primeiramente, qual é a função que retorna os números randômicos? No PostgreSQL, que é onde eu vou fazer nosso exemplo, a função se chama random. Mas, por exemplo, no MySQL ou até no SQL Server, se não me engano, se chama rand. Então, se você quiser fazer em outro SGBD, é só adaptar o nome da função. Então, vamos ver aqui então um exemplo prático. Se a gente só fizer assim, select random, assim, vai retornar o quê? Vai retornar um número bem estranho. Se a gente for dando enter aqui, ó, cada vez ele retorna um número. O que acontece? A função random, ela retorna então um número entre 0 e 1. Ou seja, todos os números gerados pela função random são maiores ou iguais a 0 e menores do que 1. Só que isso aqui na prática, para nós só usar assim não adianta muito, porque o que a gente vai fazer com esse valor? Então normalmente a gente faz um cálculo, certo? Que retorna um número entre um determinado intervalo para nós. E esse cálculo seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente faria então select random e a gente faria uma multiplicação do número fim, ou seja, do maior número do nosso intervalo, supondo que a gente queira gerar todos os números randômicos entre 500 e 1000. Então a gente quer 1000, que é um número, o fim, né? Menos o início, que seria 500. Então, o número final vezes o número inicial. E a gente ainda precisa fazer um somatório com o número inicial. Seria 500. Então, aqui, ó, conforme a gente for fazendo, ele vai então retornar um número randômico entre 500 e 1000. Nessa minha conta aqui. Mas eu não gostei também desse número aqui em ponto flutuante, digamos assim. Eu vou então aplicar uma função para pegar só os inteiros. No PostgreSQL eu vou usar essa função aqui, floor. Então ele vai me trazer apenas os números inteiros, vai transformar ele em números inteiros. Então aqui, novamente, estou trazendo os números randômicos entre 500 e 1000. Ah, mas eu não quero 500 e 1000, eu quero entre 100 e 30. A gente muda aqui também. Ó, e ele vai gerando infinitos números randômicos conforme eu for chamando. Mas vamos aproveitar esse exemplo e vamos criar então uma função que vai fazer esta conta para nós. Para a gente não precisar ficar fazendo a conta a todo momento, vamos aproveitar a oportunidade e vamos criar então uma função. Como é que a gente cria uma função no PostgreSQL então? No PostgreSQL, a gente faria assim, create or replace function. Por que create ou replace? Se ela não existir, vai ser criada, e se ela existir, já vai ser substituída. O nome que eu quero, então, eu vou chamar de gerar rand. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar dois parâmetros. O número que eu quero iniciar a minha contagem, tipo o número inicial do meu intervalo, e o número final. Eu vou chamar de nIn, número inicial, e vai ser um int, e vou chamar de nFin, que também vai ser um int, certo? Continuando então aqui na nossa sintaxe, a gente coloca um returns, porque uma função normalmente ela retorna alguma coisa, certo? Vai retornar o quê? Um número inteiro. Continuando aqui, então, a sintaxe do PostgreSQL para criação de funções. Nós vamos dar, então, um begin. E agora nós vamos, então, fazer a conta que a gente fez antes. Nós vamos dar um return, que eu quero que retorne este valor. E a gente vai fazer o quê? Vamos fazer aquela mesma conta de antes. Next. Vamos fazer o random, aqui, vezes. A gente abriu parênteses. Lembra que antes a gente fez aqui, ó, que a gente queria gerar um número randômico no intervalo do 30 até o 100?
Então, agora, esse 100 não vai mais ser fixo, ele vai ser o nosso n-fim e aqui vai ser o nosso n-ini. Então, aqui vai ser n-fim, que é a nossa variável aqui do parâmetro, certo? N-fim menos o n-ini, mais o n-ini que nós utilizamos ali. Vamos, então, fechar o parênteses e dar um ponto e vírgula, certo? Vamos dar um end aqui para fechar o nosso begin. E vamos sinalizar a função. E no PostgreSQL a gente especifica em qual linguagem a gente está fazendo. No caso aqui, eu fiz em PL/PGSQL. Aqui, vamos ver se funcionou. Criar, ele criou. Agora, será que ela está funcionando? E como é que a gente faz, então, para chamar essa função? A gente faz através de um select. Então, eu daria assim, select, gerar rand. E agora eu passo o intervalo que eu quero. Vamos fazer igual como antes. Eu quero de 30, gerar um número randômico entre 30 e 100. Vamos ver. Ó, trouxe 65, 85, 88. Agora eu quero entre 2000 e 2020. 2001, 2017, 2000, 2017. O intervalo aqui é pequeno, então a chance de repetir é grande. Vamos botar entre 2000 e 3000. Eu não sei se vocês viram, ficou uma função bem simples. Até se a gente olhar aqui, ó, eu simplesmente peguei o número final, o número inicial e fiz a conta. Na verdade, é mais para a gente fazer um exemplo. Mas aqui, o que a gente poderia fazer além disso? A gente poderia também fazer um teste e verificar que o número final ele deve ser sempre maior que o número inicial, pelo menos. E se não fosse, a gente poderia dar uma mensagem avisando que o número inicial deve ser menor que o final e tal. Mas, como aqui é só para a gente testar o comando e como procedemos à criação, então, de uma função no Postgres, eu acho que tá legal. Então, se vocês quiserem fazer essa função em outro banco de dados, no MySQL ou em qualquer outro, vocês primeiramente têm que pegar como que é a sintaxe da criação de uma função e adaptar. Isso aqui provavelmente vai ser igual, tá? Vai só trocar aqui o nome da função e adaptar a sintaxe de vocês. Então, para quem quer um desafio, acho que fica aí uma ideia de teste tentar fazer essa função no seu SGBD. E isso aqui você pode usar em inúmeras coisas. Tu pode usar essa função aqui que a gente fez, gerar rand, por exemplo. Tu quer selecionar todos os funcionários, sei lá, fazer um sorteio entre que comece do 1 a 1 milhão. Tu pode usar isso aqui para sortear um funcionário, para sortear qualquer registro do teu banco, é uma ideia. E, enfim, tem N aplicações. Eu acho que deu para entender, então, a questão dos números randômicos. E também eu acho que deu para entender um exemplo básico da criação da função. Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, se vocês concordam, discordam, ou se não entenderam, deixem nos comentários que eu ajudo, certo? Então, um abraço e até o próximo!